Olá pessoal, Deus abençoe. É mais um GraçaCast iniciando. E um GraçaCast que eu posso dizer que se torna mais do que especial, né? Porque de certa forma toda a Igreja da Graça tem as suas histórias em todos os locais, assim como em outros estados, como aqui no nosso Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos trazendo a história do Rio Grande do Sul em essência, através do nosso, ou melhor dizendo, da nossa convidada do GraçaCast de hoje, né? E eu gostaria que vocês todos aproveitassem e acompanhassem, porque vocês vão se surpreender com cada momento dentro do nosso tempo de história que realmente Deus tem feito presente no Ministério da Igreja da Graça aqui no Rio Grande do Sul. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu aproveitar e apresentar quem que é o nosso convidado especial. Ninguém mais, ninguém menos de quem? A pastora Nelocy Bayer. Sim, ela, que é esposa do nosso já falecido, né? Infelizmente, né? Podendo transmitir assim dessa forma hoje, mas com uma história linda no missionário Alcides Bayer, que fez uma história linda no estado, que levantou, na verdade, esse estado na Igreja da Graça desde... Pastora, bem-vinda. Né? Porque a senhora vai falar muito mais do que eu sobre a história da igreja, que é a essência da igreja, junto com o nosso finado missionário. É ruim falar dessa forma, eu não gosto de falar assim. É um pouquinho ruim. É ruim. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de estar aqui. E como o senhor disse, história tem, né? História é o que não vai faltar, né, pastor? E não é só uma história simples, né? É uma história de construção. É uma história de edificação, uma história de formação. Sim. E não só de igreja, mas de pastores, né, também, de vidas também. De terceiros da sua família, e que impacta, né, ou seja, impacta a Igreja da Graça, porque o Rio Grande do Sul hoje é o que é, pelo que a senhora, junto com o missionário Alcides, fez se tornar considero o nosso estado uma potência e bem visto pela construção. Né? Então, assim, poder transmitir isso para as pessoas, o GraçaCast acaba passando essa sensibilidade da nossa humanidade, das conquistas, né, que a gente teve e a gente tem dentro da obra de Deus, e a senhora com uma grande bagagem, né? Grandes experiências, eu creio, momentos assim de muitas alegrias, momentos de muito desespero também, altos e baixos nesse sentido. De muitas alegrias, de muitas lágrimas também, né, pastor? Verdade. Porque, como o senhor falou, né, o início da obra, assim, teve grandes dificuldades também, né? Tudo tem um começo na vida, né? Tudo verdade. Tem um começo. Tem que ter aquele começo, né, pastor? E eu e meu esposo, nós nos convertemos juntos, né? Tipo, a gente foi para a igreja junto. Primeiro passo todo junto, então. Tudo junto. Por isso que, assim, para mim, ontem até eu conversava com o senhor, né? Eu falei ainda, né? Ainda é complicado lidar com certas situações. É uma coisa que a gente não tá... Eu não creio que a gente foi feito para isso, né? Tudo lembra, né? Tudo lembra. Tudo. Quando eu recebo um convite para ir pregar em alguma das igrejas do estado, eu chego lá, tudo lembra, né? Porque houve aquele começo, né? E como eu dizia para o senhor, nós temos, né? No caso, ele tinha, 35 anos de convertido, 35 anos caminhando com Jesus. Lado a lado com Jesus. Lado a lado com Jesus e aprendendo, porque eu aprendo a cada dia. Cada dia ele nos ensina coisas novas, né? Mas tudo teve esse começo. Igreja Internacional da Graça de Deus, no estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente se converteu, não foi na Igreja da Graça, porque não existia o Ministério da Igreja da Graça no estado. Então, a gente se converteu, Deus levou, e foi através de um clamor que eu fiz, porque eu não suportava mais a minha vida, né, pastor? Isso aí tem pessoas que até não conhecem. Que coisa, dia desse eu comentei... Que coisa legal de poder participar disso um pouquinho aqui através de... Um dia eu comentei numa das reuniões das mulheres, e daí veio aquele assunto, aquele testemunho para contar, e depois uma pastora chegou para mim e disse assim, pastora, esse lado eu não conhecia. Nem imaginava. Eu não suportava mais a minha vida, né, pastor, do jeito que estava. Eu vinha de religião, né, eu era de religião antes, e chegou um ponto que tudo estava arruinado, como se diz. Dia, no caso, eu tenho, né, o senhor sabe, os 4 filhos. A Lisiane é a mais velha, daí depois vem, ela não gosta de ser mais velha, é primogênita. A palavra velha não cai bem. Vem o Emerson, a Franciane e a Josiane. E o Emerson, quando pequeno, ele era uma pessoa assim, uma criança, né, que teve muitos problemas.
E, na verdade, ele manifestava, né? Só que, naquele tempo, a gente não tinha esse entendimento. Nossa, e quantos anos isso, pastor, ele tinha? Tinha de 6 para 7 anos de idade. Já tinha, assim, então, essa... Sim, pastor. Assim, ó, um ponto tão forte que ele não me aceitava como mãe. Nossa, quando não dá ele nem ficava, pra pensar nisso. Foi isso que chamou a atenção das mulheres um dia, né? Quando ele ficava transtornado daquela maneira... Ele olhava para mim, ele mudava a voz. Hoje a gente sabe que era uma manifestação. Ele mudava a voz e dizia: tu não é minha mãe, e o que tu faz aqui? E teve uma vez que ele chegou a dizer com as palavras, criança, mas o senhor olhava assim. Dá pra... Ele chegou a dizer com todas as palavras, ele disse: se eu tivesse um revólver, eu enfiava dentro da tua boca para não ouvir nem o barulho. E ele era criancinha de 6, 7 anos, né? E assim, tantas coisas aconteceram. Então, eu e meu esposo, a gente se combinava para cuidar ele. Porque nós tínhamos um comércio nessa época, né? Nós não éramos de Jesus. Nós tínhamos um comércio, um mercado, muito movimento. E chegou um ponto que daí tinha que... Ou eu ia para casa, ficar com ele. Daí o meu esposo, quando chegava, eu estava desesperada, porque ele tinha aprontado, né? Como a gente dizia. Ou então eu ficava no mercado e o meu esposo ia para ficar com ele, fazer ele dormir antes de eu chegar. Era assim a situação. E uma das vezes que eu estava em casa e ele ficou manifestado dessa maneira, e fez muitas coisas, ele batia muito na Lisiane a ponto de eu não conseguir separar, tirar ele de bater, quando ele estava assim, né, pastor? Sim. Então meu esposo dizia, deu aquilo. A gente não sabia o que era, né, pastor? E lidando com médicos, né, pastor? Tinha muitos especialistas na época, a gente estava bem sucedido financeiramente, então o conforto era assim, ó, o meu esposo olhava para mim e dizia, pelo menos nós temos dinheiro para pagar um bom médico. Mas ninguém conseguia tratar. E daí, nesse dia que o desespero tinha sido tão grande, que eu digo, por que eu quero contar isso? Porque ali foi o primeiro, o meu momento, o meu clamor com Deus. Mas é muito importante eu consegui colocar ele no quarto dele para dormir. E quando ele conseguiu dormir, que eu consegui fazer ele acalmar, eu dobrei o meu joelho ali naquele quarto. Eu tinha imagens, eu tinha, né, pastor, porque eu servia em religião. E eu comecei a não falar com aquelas imagens, como era o costume antes, no caso. Foi diferente ali. E eu comecei a falar com Deus, do meu jeito. Eu acreditava que existia Deus, mas eu estava nos caminhos errados. E eu comecei a falar com Deus e eu falei coisas absurdas. Eu sei que eu falei coisas absurdas, porque eu dizia para Deus, cura ele, tira a minha vida, né? Eu achava que... É a falta de entendimento, isso, né? É o desespero de uma mãe, é a falta de entendimento, mas o coração sincero da mudança, né? Pedir perdão para Deus, porque quando eu soube da gravidez dele, eu não queria, porque eu tinha a Lisiane bebê. Eu pedi perdão para Deus e tudo isso. E comecei a falar com Deus, e ali eu disse, se o Senhor existe, eu acredito que existe um Deus. E se o Senhor existe, me mostra uma luz para que eu possa achar uma saída. Entendi. Só que isso aí, eu fiquei tanto tempo, pastor, que eu perdi conta. Porque daí o meu esposo chegou e quando ele bateu na porta, eu me dei conta, porque eu chorava muito nesse momento, que eu digo oração que eu não sabia orar. Foi um desabafo. Só que aquele dia, que nem quando Jesus disse, ele viu Natanael lá debaixo da figueira. Sim. Jesus me viu naquele quarto. Ai, que bonito. Pastor, no outro dia, no comércio, que a gente cuidava para não expor nossos problemas aos fregueses, né, aos clientes ali. No outro dia, chegou um senhor bem idoso e ele me chamava de vizinha, né? Vizinha, fiquei sabendo que vocês estão enfrentando uns problemas. E eu comecei, o que eu não contava para ninguém, eu contei para aquele senhor. Eu confiei, era um senhor. E ele disse, eu sei um lugar que vocês podem ir e que vai mudar a vida de vocês. E daí ele falou, tem uns pastores aí na cidade. E, enfim, aí foi o primeiro, o primeiro contato com a palavra de Deus. Eu lembro até hoje, pastor, a palavra que estava sendo pregada aquele dia. Marcou. Porque eu não queria ir, porque eu era envolvida com religião. Aí uma história bem importante. A gente tinha, na época, um Maverick daqueles grandões. Sim. Parecia uma banheira grandona. E a gente estava com um trabalho, uma oferenda, para colocar na praça. Nossa, mas estava dentro do carro? Estava dentro do carro, estava prontinho, porque teria que ser oferecido no dia X, né?
que era em favor da vida dele. Sim. E daí fomos convidados para ir na igreja. E como eu falei para o senhor, eu não queria ir. Eu não queria. Ai, me deu uma dor de cabeça muito forte. Perturbação mesmo, sim, né? Sim. Não era eu que não queria. Quem não queria é o que estava em mim, né? Sim. E daí o meu esposo dizia assim para mim, nós já fomos em tantos lugares, porque a gente tinha ido em tudo, sabe? Em busca de solução. Sim. Nós já fomos em tantos lugares. O que custa ir mais um? E assim ele me forçou a ir com ele. Fomos, pastor, e aquele trabalho estava no carro, assim, atrás, assim. Então, a gente ia para a igreja, quando fazia uma voltinha, o trabalho fazia... rolava para cá, rolava para lá. E quando a gente chegou na igreja, o pastor estava pregando sobre Josué rodear as muralhas de Jericó. Uhum. E ele fez um propósito. Não era ministério da Igreja da Graça, mas eu lembro até hoje, eu tenho um carinho por aqueles pastores. Claro. Ele fez um propósito, né? Pastor, de 7 dias. O senhor pensa, a gente chegando pela primeira vez, eu ficava assim, olhando tudo, eu não sabia o que acontecia. E ele fez aquele propósito e a gente foi os 7 dias. E o trabalho lá dentro do carro. 7 dias seguidos? Seguidinhos. Por exemplo, eu acho que a gente começou indo numa terça, me parece. Sei. E a gente foi todos os dias. Até completar, chegar na outra terça. 7 dias, E daí eu falava pro meu esposo, mas eu tenho que ir lá em tal lugar, que era da religião. E ele falava, não, esses 7 dias vamos ir lá. Na igreja, no caso, vamos na igreja. Depois tu vê. E eu ouvia a palavra, a pregação de Josué, eu não sabia nada de Bíblia, pastor. Meu esposo sabia. Meu esposo tinha uma semente, porque ele se criou na igreja luterana, que traz Bíblia, né? Sim, tem a palavra é a base. E daí o meu esposo chegava em casa e ele começava a passar a palavra para mim. E dizia, não, isso que o pastor falou tá aqui na Bíblia. E tal. E ele ia passando, enfim. Aí assim a gente começou... E ficamos, e graças a Deus, né, alcançamos. Depois de 7 dias, aconteceu a mudança? Do Emerson, da situação? Depois dos 7 dias, a gente pegou aquele trabalho da igreja que estava lá, aquela oferenda para fazer. Eu falei pro meu esposo, e aquele negócio que tá lá dentro do carro, o que a gente faz agora? Ele falou, pode deixar que eu dou um jeito. E ele pegou e destruiu, botou no lixo. E, não fomos mais, né? A decisão foi tomada, lugar. né? Passamos aí. O meu esposo, o pastor Alcides, né? Que as pessoas que estão assistindo talvez não conhecerem, sim, né? O missionário Alcides Bayer, que fez a história aqui, que levantou, eu falo assim, não foi só o Estado, foi pessoas, né? Foi um exército de soldados aí que faz essa obra acontecer. Eu costumo dizer, pastor, que ele aceitou Jesus, eu acho que no segundo culto. Ele se entregou para Jesus. Foi entrega total. Foi. E eu não, pastor. Foi mais difícil. Eu tive processo de libertação. Eu era possessa. Chegava na igreja, manifestava. Mas era necessário, né? Era processo de libertação. Processo de libertação mesmo. Né? E então, demorou um pouco mais para eu ter um entendimento de aceitar a Jesus. Ele não. Ele aceitou Jesus para falar para o senhor assim, ó. Eu acho que em 3, 4 meses ele se batizou nas águas. Eu não. Ele logo já estava fazendo lá o preparativo para o obreiro. Passou a ser obreiro da igreja. Quando ele passou a ser dizimista, ele chegou em casa. Acho que é uma batalha grande essa, né? Assim, chegou em casa e falou para mim assim, hoje houve, porque daí depois desses 7 dias que a gente foi juntos, aí a gente começou a combinar. Eu ficava no mercado, ele ia. Aí daí tu vai em tal horário, assim, porque nós não podíamos deixar o nosso trabalho, enfim, né? E daí depois ele chegou um dia e disse assim, hoje eu tomei uma decisão. A partir de hoje... nós vamos ser dizimistas. Eu falei, o que é isso? Vai, me explica direito. Aí ele falou, não, nós vamos ser dizimistas, porque eu entendi pela palavra que desta maneira nós vamos fechar a porta para esses gastos, porque a gente era bem sucedido financeiramente, mas a gente gastava tudo, pastor, tudo em médicos. Devorador mesmo, né? Especialista, só o Emerson tinha 13 especialistas, né? 3 só para ele? 3 só para ele. E assim, não tinha hora, a gente tinha uma clínica que não tinha hora, porque é que se eu for contar a história do Emerson, vai dar muitos dias aqui. Mas a gente tem que fazer depois muito mais. Isso aí é só o primeiro, né? Vamos fazer isso, é só o primeiro, vamos fazer. Quero mais depois. Além dessa perturbação que ele sofria de uma asma, né, muito forte. E daí era terrível, né? Quando atacava, assim, a asma era muito forte mesmo. A gente tinha que sair desesperadamente para atendimento. E daí tinha uma clínica já, aquela clínica já sabia. Vem o Emerson, era pequeno, né? 6 aninhos. Todo mundo já conhecia ele já. Sim. E daí chegou uma noite, uma madrugada que nós fomos. E daí eu me lembro disso assim. E o médico chamou a gente e disse assim: vocês têm que decidir agora. A gente tem tal medicamento, uma venosa. Só que assim, eu não sei se o coraçãozinho dele resiste. Mas se não fizer,
ele não resiste porque já fechou, ele não respira mais e tal. E meu esposo olhou para mim e a gente se olhou um para o outro, faz o tour. E a gente ficou ali. E graças a Deus, né? O senhor conhece o Emerson hoje, né? Eu e todos da presença aqui, né? Momentânea. Né, Emerson? Logo fazer com ele aqui, né, pastor? Ele conta os detalhes dele. E falando também desse momento de manifestação que ele tinha, né? Uma vez a gente estava no comércio, a gente trabalhava domingo, às vezes a gente abria o comércio até meio-dia. E eu tinha pessoa em casa que cuidava do meu trabalho de casa. E ela tinha preparado a mesa, né? Esperando a gente para o almoço. E lembro tão bem que aquele dia tinha feito um peixe assado, tinha arrumado a mesa bonitinha e tal. Eu acho que era aqueles dias que o pessoal costuma comer peixe, não? Sim, é a Sexta-feira Santa, né? Devia ser. É algum dia religioso, né? É. E quando nós fomos sair do mercado, o meu filho foi assim, porque esse mercado tinha de tudo ali, né? Então ele foi lá e pegou uma banana. E quando ele pegou aquela banana, meu esposo só me olhou e fez assim pra mim, como quem diz. Aí ele pegou aquela banana e a gente só via ele apertando aquela banana, né? E daí não dava pra gente falar. Se tu falava qualquer coisa, daí era pior, parece. Aí nós fomos pra casa. Quando chegou em casa, assim, a menina já abriu a porta, né, com a mesa. Ela tava toda feliz, que ela tinha arrumado a mesa bonita e tal. Ele só olhou pra mesa, assim, pastor. E ele pegou no canto da toalha, assim, ó, e puxou a toalha. Primeiro ele jogou aquela banana assim na parede, que a banana grudou na parede. Puxou aquela toalha, foi prato caindo, peixe pelo chão. Nossa. Daí eu desabava chorando. A minha mãe nós morávamos no mesmo pátio dela. A minha mãe caía em desespero. Nossa. E acabou o almoço, né, pastor? Acabou tudo, né? E durante um ano o Emerson não cresceu, ele só emagrecia, ele tava terminando. Daí, como eu disse, eu falei já antes, né? Quando eu clamei dessa maneira, Jesus mostrou a luz que eu tinha pedido. Tremendo. Conhecemos a palavra e aí foi indo o processo e graças a Deus ali em pouco tempo o Emerson estava super bem. Recuperou toda a energia, toda a força, porque ele emagreceu, ficou bem mirradinho, né, na verdade. Tava séria a coisa, assim. E glória a Deus, né, a gente venceu. E tem outras histórias aí, quando o médico descobriu, ele existia um problema no cérebro, né, que se chama disritmia cerebral. Só que falava que nele era de uma maneira, né, que atacava. Aí a gente descobriu isso hoje. Fomos para casa porque já havia na família, né? Meu irmão tinha e o irmão do meu esposo tinha já era um também. histórico familiar, então. E eu já sabia tudo como é que era, que dá aquelas convulsão horrível e tal. Aí eu me lembro que a gente saiu chorando, assim, de dentro do consultório. Só que por exemplo, a gente descobriu hoje. E daí no outro dia de manhã, a Lisiane tinha entrado no banheiro, né, para fazer a higiene. De repente eu só ouvi aquele grito e a Lisiane deu uma convulsão dentro do banheiro. Meu pai. Daí corremos pro médico. A Lisiane também tinha a mesma doença, a disritmia. Então, assim, pastor, a minha vida, como eu disse para o senhor, não tinha mais saída. Por que hoje, pastor? Não é verdade. Mesmo com tudo que eu vivi, né, com a partida do meu esposo, não vou dizer perda, porque eu espero um dia encontrar, sim, mas com a partida do meu esposo, mas uma decisão eu tenho. Eu disse isso ao missionário Soares, aqui dentro do escritório, um dia, né, no escritório da sede. Eu falei a ele, eu disse, missionário, eu não tenho outra opção. Eu só tenho uma, e essa eu decidi. Eu quero servir Jesus até o fim da minha vida. Eu nunca vou conseguir retribuir o que Jesus fez por mim, pastor. Foi muito grandioso. A libertação, né, a cura do meus filhos, porque daí eu contei, né, um pouquinho, pouquinho, né, pastor? E graças a Deus, o senhor conhece eles hoje, são curados. O Emerson tem uns. Mas isso aí já é opcional, né? Não é mais problema. Eu tô só brincando, a gente tá só brincando, porque ele tá aqui no estúdio, né? Tô só brincando, a gente brinca com ele até hoje, né? Até hoje a gente brinca, né? Que ele era, nessa época aí, né, pastor, que ele tinha todas essas coisas, ele era conhecido na rua, onde eu morava, no bairro onde eu morava. O louquinho, né? Ele era conhecido assim, o louquinho. Os apelidos estão surgindo no GraçaCast. Não somos nós, é a própria história que conta. Mas glória a Deus, glória a Deus. A luz que eu pedi, Jesus mostrou. E se manifestou, pastor. Jesus mostrou. Porque eu digo, às vezes a gente não entende quando a gente clama a Deus lá. Eu gosto de pregar isso, que mesmo tu estando errada, mas quando tu clama com sinceridade, ele nos ouve e ele responde. Só que ele mostrou que ele levou alguém para convidar para ir
a um lugar onde a gente ia ouvir a palavra. Às vezes, hoje, quando a gente convida uma pessoa, vai lá na igreja, né, tal, a pessoa às vezes não faz ideia o que Deus tem para fazer na vida dela, né? É o ministério de Filipe, que a senhora comentou do Natanael, né? Viu debaixo da figueira. O Filipe chamou Natanael para ir ver Jesus. Isso, é verdade. Natanael foi visto por Jesus na figueira, mas foi Filipe que chamou. Que chamou ele, né? E daí Jesus disse, eu te vi, né? Eu te vi. Mas não foi o senhor que me chamou. Quem disse? Filipe foi lá. Usou alguém, né? Pra ir lá. Fui eu através dele. Foi Jesus através daquele senhor que chamou a senhora. Aí, depois, né, pastor, com o tempo, chegou a Igreja Internacional da Graça de Deus na nossa cidade, que era Santa Maria, Sim. né, pastor? Aí chegou, mas aí foi a primeira igreja lá, né? Assim que chegou mesmo, não? Já tinha alguma outra aqui no estado, a senhora lembra? A igreja em Santa Maria, igreja registrada, assim, foi a primeira. Foi a primeira, entendi. Teve aqueles núcleos, né, de oração. Já existia um ponto de pregação em Santana do Livramento, que era até um pastor ali do Uruguai, né? Sim. Que fazia ali. E também estava começando um ponto de pregação em Uruguaiana. Então foi da fronteira descendo para o centro do estado. Aí o missionário abriu mesmo Santa Maria. Foi o primeiro trabalho efetivo, né? Isso aí. E daí o meu esposo, só que eu estava nesse outro ministério e eu sempre fui, eu sou muito firme nas minhas decisões, né, pastor? Sim. Então eu estava ali e era ali que eu tinha conhecido o pouco, porque eu depois na Igreja da Graça, a palavra, né, ela se abre muito, né? Aí se abriu toda. E então eu era muito fiel. Mas o meu esposo foi visitar a Igreja da Graça. E o Emerson ainda era criança nesse tempo aí. E eu nunca esqueço que um dia... E o meu esposo foi escondido de mim. Porque ele não queria me falar. Porque se eu falasse, eu ia dizer... Não ia provar naquele momento. Né, ficava meio... Aí o meu esposo foi escondido, foi uma vez, foi duas, e foi com ele, levou ele. E daí um dia ele resbalou pra mim, por que tu não vai naquela igreja das cadeiras azulzinhas? Porque eram umas cadeirinhas de plástico azul. Eu falei, que igreja? Daí o meu esposo foi, não, para de te contar e tal, enfim. Aí o meu esposo disse pra mim, não, eu não quero que tu saia de onde a gente está, tu pode ficar. Até quando o missionário contou o testemunho dele, que a dona Madalena ficou no ministério, eu escutando, pensei, olha aí. Olha só, né? Aí ele falou pra mim, tu pode ficar. Só que eu só peço uma coisa para ti. Eu quero que tu vá em um culto para te saber onde que eu estou. Eu vou ficar lá. Eu já decidi e eu vou frequentar, eu vou passar. Ele se encontrou ali de primeira quando ele foi. Eu fui num culto. E eu estava, na época, eu estava com uma ferida no útero, né? Estava fazendo tratamento e estava preparando que eles iriam cauterizar. Sabe? Sim. E eu fui naquele culto, uma sexta-feira à noite. Sexta-noite. Pastor, Deus usou o pastor que estava ali na época. E na hora da oração eu pensei, agora. E eu orei crendo. E quando eu voltei no médico, o médico disse assim, o que você fez? Você tem só um sinal, mas tu cauterizou? E eu disse, não, foi Jesus que cauterizou. Até hoje. A senhora já sabia o que tinha acontecido. E daí o que eu fiz? Eu tomei a decisão de ficar junto com meu marido. Além de ele estar, e a senhora teve a resposta imediata, Sim, na verdade, né, pastor? No dia. No próprio dia, já Deus... No primeiro dia que eu fui, por exemplo, a convicção veio, a fé surgiu. Isso. Que bonito. Deus deu aquela cura. Que bonito. Eu vejo assim como nos tempos bíblicos, não exagero, de verdade. Ou seja, a senhora clamou, Jesus olhou o seu coração, olhou o coração do missionário Alcides, né, viu a situação, viu a sinceridade, entrou com a providência, trouxe as pessoas certas, momentos certos, trouxe a igreja, o qual Deus tinha um plano através da família da senhora, do missionário Alcides, para transmitir ao Estado, e de repente uma obra dessa foi feita. Verdade. Né? E pum, aconteceu. Pastor, quando a gente foi para frequentar a Igreja da Graça, a decisão do meu esposo, porque no outro ministério, porque sempre, né, desde que aceitou Jesus, ele sentiu o chamado. Ele já queria, já sabia que Deus tinha algo a mais. Estava sendo preparado, né, para pastorear, né? Mas como nós tínhamos 3 filhos já na época, daí já tinha a Franciane, e era um pouco complicado, né, de trabalhar. Então, enfim, decidiu, e daí quando chegou na Igreja da Graça, ele falou assim, vamos ser membros abençoados. Porque a gente se dedicava, a gente chegava Sim. e se dedicava. Então, às vezes, a gente até deixava a desejar do nosso trabalho, do nosso comércio, nossa empresa e tal. Aí nós vamos ser membros abençoados.
Só que quando Deus tem chamado, não dá pra fugir, né? Passou acho que umas 2 ou 3 reuniões. Um dia o pastor da igreja estava orando, era pouquinha gente começando, né? E daí o pastor, na oração, disse assim: eu vou unir a minha fé com o irmão Alcides. Meu pai. O irmão Alcides não era nem obreiro na época. Aí ele foi, não ia negar, né? Aí foi orar, e quando ele estava orando, o pastor veio no meu ouvido e disse assim: olha o futuro pastor da graça. Aquilo eu nunca esqueci, assim, sabe? Marcou. Olha o futuro pastor da graça. E eu pensava, não queremos agora. Mas lá no fundo a gente queria sim, né? Deus tinha um chamado, né? muito mais forte do que a gente, né? Enfim, aí foi indo. Isso, aí é só a primeira parte, já passou 25 minutos. Eu disse pro senhor, a história tem. Então, e a gente precisa de mais tempo depois. Ó, daqui a pouco a gente volta ao segundo bloco, tá muito especial. É realmente um GraçaCast para marcar. Pode ter certeza, a gente vai voltar no segundo bloco, mais da pastora Nelocy, para abençoar vocês e contando a história Baia em todos, né? Dentro do tempo, né? Dentro do possível tempo, base de todos os momentos ali especiais para a vida dela, mas deixando uma abertura para os próximos, né? Porque tem muita coisa boa para a gente aprender junto e eu aqui podendo participar mesmo. Bom, é muito bom. Pastora, daqui a pouco a gente volta. GraçaCast, segunda parte, daqui a pouquinho. Fica aí. Pessoal, é bênção de Deus que está acontecendo no GraçaCast de hoje com a pastora Nelocy Bayer, né? E lembrando que ela que dirige, que comanda aqui as Mulheres que Vencem do estado do Rio Grande do Sul. E aproveitando, pastora, vamos divulgar o trabalho, divulgar as páginas, divulgar as redes e tudo que está acontecendo. O planejamento, né? Porque estamos no ano 2023, daquilo que Deus quer usar as Mulheres que Vencem aqui no nosso estado. É verdade, pastor. É uma alegria muito grande estar à frente desse trabalho das Mulheres que Vencem, né? Porque a gente trata muitas assim no individual, né, das mulheres. E para conhecer a pessoa que está assistindo agora, talvez, eu não conheço esse trabalho. Nós temos a nossa página no Facebook, Mulheres que Vencem RS. É fácil de encontrar. No Instagram a mesma coisa, Mulheres que Vencem RS. E também pelo WhatsApp, né, que eu atendo muitas pessoas pelo WhatsApp. Elas podem enviar a mensagem, né? É aberto para todo o público, pode entrar ali em contato, pedir oração, tirar dúvidas. Só mensagem mesmo, o WhatsApp. Só mensagem, né? não recebe ligação. Não, é o 51998737596. Ali as pessoas mandam a mensagem, como eu sempre falo, às vezes eu não respondo na hora. Agora, né, por exemplo, eu estou gravando com o senhor, então não posso responder. Então, mas no momento ali, eu sempre tiro um momento. Na primeira oportunidade, pode contar com a senhora. E vou mandar uma palavra, e tem aqueles casos mais especiais que às vezes a pessoa está precisando, né, de um atendimento com sequência, né, eu estou ali passando uma mensagem, uma palavra, experiências que a gente tem com Deus, né, e por tantas coisas que a gente já passou na vida, verdade, Deus vai ensinando também, a gente vai... E pode ser que alguma irmã nesse grande estado que nós temos, até fora dele, que chega o GraçaCast, possa ser que se familiariza. Olhando a história da pastora Nelocy, antes de ser a pastora Nelocy, né, que veio lá de trás da religião, antes do missionário Alcides Baia ser o pastor Alcides, também que veio e ter essa transformação literal que Jesus ele veio realmente para transformar. Não tem uma palavra acho maior, transformar literalmente da água para o vinho, mudar a essência inteira, né? Porque também vinha com a falta de conhecimento, mas sempre buscando sempre fazer o correto, né? Buscando o coração, da gente, tudo que buscava. A pessoa que é da religião, às vezes ela se culpa quando ela se converte, que ela fazia muitas coisas e às vezes má ao ponto de vista hoje, né? Quando ela se converte. Mas não é, eu creio que era, lógico, podia ser, para quem vê de fora, falar é mal, mas para quem tá fazendo ali, é por um ideal bom. Por falta de entendimento. Falta de entendimento. É o que a palavra de Deus diz, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Quando a gente conhece, aí é o momento da gente também querer mudar, né, pastor? Sim, e aí aconteceu isso com a senhora, acontece com todos que creem. Talvez alguém que esteja nos assistindo agora, né, pastor? Porque ainda tem bastante pessoas assim sofrendo. Possa estar envolvido, né? E às vezes em busca de solução. E eu digo para essa pessoa, eu falo para essa pessoa, a solução só Jesus tem. Esse sim, ele tem a solução, ele tem a saída para nossa vida. Quando ele entra na nossa vida, ele muda mesmo totalmente tudo que precisa. Transforma a água. E a senhora, né, começou a ser então assim mudada, abençoada. Deus começou a confirmar um chamado. E o interessante é os filhos sendo afetados, cumprindo a palavra, né? Que aí foram santificados em Cristo, um santificava o outro, de sorte que os filhos se tornaram santos. E glória a Deus por isso. Eu tenho uma palavra que Deus deu ao meu coração, e nessa eu me apego.
o Salmo 112, né, pastor, que a palavra de Deus diz ali que se a gente for temente a Deus, se a gente tiver grande prazer nos mandamentos do Senhor, a nossa descendência será poderosa, a geração será abençoada. E eu declaro isso, eu declaro com voz audível dentro de casa. Amém. A minha descendência será poderosa nessa terra, abençoada pelo Senhor. Eu procuro ser temente a Deus, eu procuro entender a cumprir palavra, os mandamentos, né, pastor? entrar no propósito dela e ela vai fazer isso por si só. E né? descendência, né? Eu costumo brincar com meus netos sobre isso. Eu digo descendência, não é somente os filhos, é os netos. Não, é verdade. E depois os bisnetos que virão, né? Não, é muito forte o que a gente pode entender da palavra e o que isso vai levar às outras pessoas que ainda a gente nem conhece, que vão nascer, que fazem parte da descendência. Isso, porque se Deus me tirou daquela vida que eu vivi, que eu, pastor, eu cheguei programada em me jogar na frente de carro para tirar minha vida. Uma coisa séria mesmo. Que não tinha solução, achava que não tinha mais solução. Se Deus me tirou dali, Ele não me tirou simplesmente para eu ficar, como a gente costuma dizer, né, aquecendo o banco da igreja. Verdade, não, que é Ele mais. me tirou e Deus me deu uma palavra que foi ali quando Deus falou com Paulo, né? Eu apareci para ti para isto, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, para tirar das trevas, colocar na luz. Essa palavra, pastor, Deus me deu numa época, meu esposo, no caso, a gente vai falando aqui, vai surgindo tanto assunto. Ah, muita coisa, mas é gostoso de ouvir. O meu esposo, a gente então passou para o Ministério da Igreja da Graça, e ele, como eu citei antes, ele, não, vamos ser só membro, só que logo em seguida ele já estava ali envolvido. Não tinha como, né? E Deus já foi dando chamado, e em poucos anos depois, acho que 2 anos depois, ele estava assumindo a primeira igreja dele, no caso, que foi a igreja lá na cidade do Alegrete, que era a 4ª igreja no estado. Tinha Santa Maria, Santana do Livramento, Uruguaiana, e a 4ª igreja no estado foi Alegrete. Né? E eu, tipo assim, nunca me imaginei com o título de pastora, nunca me imaginei eu com igreja. Não, eu queria servir a Jesus. Era isso que eu queria. No primeiro momento era só ele, então, assim, ele que foi o chamado, ele que foi, ou seja, ela só acompanhava no primeiro momento. E daí, uma coisa que, quando ele foi chamado, o pastor conversou com ele para assumir a primeira igreja e tal. Sim. E eu sentei com ele e disse assim para ele, me deixa eu continuar sendo obreira. Porque às vezes a gente via algumas, né, não vou dizer todas, mas naquele decorrer que eu passei ali, a gente via algumas esposas que não se envolviam em nada. E eu tinha medo de eu não poder fazer a obra. Daí eu disse para ele, tu me deixa ser obreira. Tanto, pastor, que por um bom tempo eu que exigia, eu usava uniforme de obreira na igreja. Aí o pastor, né, na época que era o pastor sobre ele, chegou para ele e disse assim, Alcides, tua esposa não precisa estar usando o uniforme. Daí eu disse assim, então o senhor convença ela, porque eu não quero ela que tomou essa atitude, não é minha, não. Porque eu queria servir a Deus. Esse era o meu propósito. Eu nunca me preocupei com título, nunca imaginei que eu assumindo o ministério. Que ia acontecer tudo o que aconteceu, né? Do porvir, né? Só que daí, uma vez, havia uma necessidade. Daí o meu esposo estava em Alegrete e já estava abrindo um missionário, disse para ele, pode abrir trabalho. Deixa eu só ter uma dúvida, é uma dúvida pessoal assim mesmo. Qual foi o primeiro encontro da senhora, pastor Alcides, com o missionário Soares? A senhora lembra, assim? Sim, pastor, eu lembro. Eu acho que foi mágico, assim, no bom sentido da expressão, mas assim, deve ter sido bem impactante, né? E o senhor sabe que meu esposo foi para a obra e nunca tinham se encontrado, né? Aí, então, o primeiro encontro, o meu esposo assumiu a igreja na cidade do Alegrete. Sim. No dia 2 de fevereiro de 1996, né? 2 de fevereiro. 6 de abril, o missionário marcou um encontro. Lá tem um local que é chamado Centro de Cultura, acho que é isso. Dentro do Alegrete. Na cidade do Alegrete, fica próximo da rodoviária, na cidade do Alegrete. Vamos fazer um evento. Mas, pastor, a gente naquele começo... É tudo simples, né, pra gente. Não, tudo simples simples na verdade, corrigir. Nós somos simples para um evento grande, na certa cabeça. E o simples que eu quero dizer, a gente não tinha nada, pastor. Absolutamente nada. Não tinha nada, enfim. Mas, enfim, o missionário também, né, muita simplicidade. Aí foi marcado aquele evento na cidade do Alegrete. Eu ainda estava morando em Santa Maria. Então vai ter que ficar indo e vindo? Sim, o meu esposo assumiu a igreja em Alegrete e eu permaneci morando em Santa Maria com os filhos.
E ele lá em Alegrete, então, ele vinha uma vez por semana. O primeiro mês, né, pastor? Só para completar, o primeiro mês ele ia e vinha porque ele cumpriu o aviso do trabalho. Porque ele tinha um emprego. Que batalha, né? Batalha assim, né? E ele cumpriu o aviso do trabalho. Ele, por exemplo, ele estava lá quarta-feira, pregava, voltava de noite. Naquele tempo não tinha as ruas que tem hoje, as faixas que tem hoje. Era tudo demorado. Deu ônibus, né, pastor? Deu ônibus. E quanto tempo era na época de ônibus de Santa Maria para Alegrete? Naquele tempo, ele saía de lá às 11 horas, chegava em Santa Maria quase de manhã, de madrugadinha, que ele descia já próximo onde a gente morava. Aí ele vinha, trabalhava na quinta-feira, voltava de noite, pregava na sexta, vinha de noite, trabalhava no sábado, voltava de noite, pregava no domingo. Um mês ele dormiu só dentro do ônibus. Um mês ele dormiu só dentro do ônibus. Foi o hotel dele, o ônibus. O ônibus, e fazendo a obra lá. E eu com os filhos em Santa Maria. Aí o missionário marcou, e a Lisiane era obreira, eu obreira também, nós cumpríamos nossa escala de obreiro na igreja em Santa Maria. Aí o missionário marcou Santa Maria, que foi também ali chamado Bombril, lá em Santa Maria, o local. Foi local de evento também, não foi igreja. E a Lisiane nunca esquece que ela deu chuva, e ela que foi com guarda-chuva receber o missionário, carregar o missionário. E daí, à noite, o missionário fez lá em Alegrete. E o encontro que o senhor perguntou foi do meu esposo. Eu sempre fui meio assim, eu sempre fui de bastidor, né, pastor? Eu sempre fui de bastidores. Hoje, eu vou à frente, mas eu sou muito tímida. Eu não sei se deu para notar. Às vezes as pessoas dizem, é tímida? Eu sou tímida. Eu também me considero bastante tímida. Então, eu nem me aproximei do missionário. E o missionário só se encontrou com o meu esposo em cima do altar. Porque o meu esposo teve que começar o culto que o missionário ia chegar. Aí o missionário teve que sair antes de terminar o culto. Não teve conversa, só se enxergaram em cima do altar. Tipo, nem um oi, acho que só foi olhar mesmo, né? E daí dali tipo o missionário... cumprimentado, só balançando a cabeça. Daí o missionário foi para Artigas, que ele fez no outro dia, Artigas e tal. Já passou. Enfim, foi esse, 6 de abril foi esse primeiro evento do missionário lá em Alegrete. Que coisa, 6 de abril. Aí foi o primeiro encontro, mas um encontro muito rápido, né? Muito rápido, Então foi o que o missionário conheceu assim. Depois daí já foi marcado reunião. Eu acho que era em São Paulo as primeiras reuniões. Aí meu esposo deu ônibus, né, pastor? Vinha deu ônibus até. Alguns dias. Sim, era dias, né? Porque, dias. Enfim. Aí eu e a família, nós fomos em agosto para a cidade de Alegrete. Aí todo foi a esse mudança. tempo a gente ficou essa distância. De fevereiro a agosto morando, então, indo e vindo. Indo e vindo. Aí agosto foi oficial para toda a família para Alegrete. E daí, como eu falei para o senhor, nós estávamos em Alegrete, graças a Deus, a obra lá, Deus enviou muito povo, sabe, pastor? Muito povo. E foi conhecida a Igreja da Graça como o show da fé, muito assim, não foi? Naquele tempo não era usado ainda o show da fé. Não era usado, é verdade, começou nos anos 2000 para frente, Nesse tempo, pastor, lá entrava a programação pela Manchete. E não era o nome Show da Fé ainda. Não, era a Igreja da Graça no seu lar. Né? E aqui em Porto Alegre não pegava, não tinha ainda programação da Igreja da Graça. Pegava só no interior. Só do interior. Nossa. Aí o meu esposo, de Alegrete, ele começou a abrir um núcleo na cidade de São Borja. E ele que ia fazer esse núcleo em São Borja, é que eu quero chegar da palavra. Então ele ia de ônibus, e era estrada de chão, aqueles ônibus batendo o vidro. Assim, até hoje não é muito bom, imagina aquela época. A roupa, pastor, quando ele chegava em casa, que precisava ver, porque suava e pegava muita poeira, né? Então ele ia lá fazer um núcleo na cidade de São Borja. E daí ele começou a falar para mim, tu faz o culto sexta de manhã, que daí ele voltava, ele fazia quinta de noite, tinha que dormir lá, e daí voltava sexta de manhã. E eu, ai meu Deus, como que eu vou pregar? E daí ele começava, mas tu tem chamado, Deus tem... Enfim, aí Deus me deu aquela palavra. Sim, veio a palavra. De Atos ali, quando Paulo fala, né? Que ele estava se explicando lá e disse, né? Que Deus tinha revelado. E daí eu pensei, bom, tudo que Deus fez na minha vida, né? Eu vou começar. Eu fui fazer o primeiro culto e a Josi, né? Que o senhor conhece hoje, a Josinha, que ficou sempre Josinha, né? A Josiane, ela tinha 2 aninhos, né? E daí aquele dia ela inventou de começar a querer chorar, aquela coisa toda. Eu olhei e disse assim, mas nada vai me atrapalhar. Peguei ela, botei no colo aqui, peguei o microfone e fiz o culto. Ainda falei para as pessoas que estavam, né? Eu falei, nada nos impede de fazer a obra de Deus. É minha filha, é a herança do Senhor, fica quietinha aqui, filha. Botei ela, até dormiu no ombro, daí depois tinha uma obreira, ela veio e
jeitinho pegou ela para colocar a dormir. Então, assim que a gente começou, né, pastora? Nossa, e tudo teve esse espaço. Assim. E 1 ano, né, pastora, esse local em Alegrete já não deu mais. Daí não a gente comportava mais. Já teve que trocar. Aí meu esposo locou o cinema da cidade. Aí alguns obreiros falavam, é louco, né? Como que vai um cinema, é grande, não sei o quê. Primeiro culto lotou o cinema. Primeiro culto. Eu não sei de onde Deus trazia tanta gente, sabe? Deus, não tem como. E não tinha a divulgação que tem hoje, né? Não. Era o Espírito de Deus mesmo. Ele tinha um programa lá que ele fazia de rádio, né? Era 15 minutinhos lá, mas enfim. 15 minutinhos enchendo o cinema é muita unção. E ele vivia, ele andava de bicicleta na cidade, né? Ele fazia visita de bicicleta, ele ia para o hospital de bicicleta, daí o programa era de noite, ele pegava a bicicleta da onde a gente morava, né? Meio que atravessava a cidade. Atravessar a cidade não é muito difícil, né? Mas ele atravessava a cidade. Lá é bastante plano também, né? E era assim, né? A gente fazendo a obra do Senhor. E era assim, né? Falando parece ter fácil, né? Pastora, foi tranquilo, a gente foi fazendo, aí Deus foi abençoando. Mas que bonita história, pastora, de verdade. Poder ouvir, poder participar assim é muito impactante, porque a gente tá hoje, eu falo por mim, na nossa geração hoje, a gente tá numa nova fase. Outro tempo, né, pastor? A gente tá numa nova fase. Então, assim, não que nós não tenhamos passado algumas coisas no geral, mas, assim, a essência realmente ali que a senhora passou com o pastor Alcides, que passou com a família, poucos realmente ali sustentariam mesmo, só o chamado de Deus, o amor à obra que manteria. O pior, eu acho que o pior a gente passou foi quando veio para Porto Alegre. Foi mais difícil ainda? Aí foi. Porque aqui talvez, não é que talvez, é uma capital, tudo já muda muito do interior. Mas assim, é um povo mais duro? Lá, lá tinha muito povo na igreja. Só para o senhor ter ideia, em 1998, aí eu já tinha um culto que eu fazia na quinta-feira, né? E era para mulheres. Já estava ali, em 98 já tinha esse trabalho de mulheres, lógico. Só não com esse nome, com essa organização que a gente tem hoje. Não, era o culto para as mulheres. Eu fazia culto de quinta-feira de tarde com 300 e poucas mulheres. Meu pai. Lá na cidade do Alegrete, 98. Então a gente tinha uma ideia que se viesse para Porto Alegre... ia estourar de uma vez. Aquele impacto, né? E o meu esposo vinha uma vez por semana a Porto Alegre fazer um núcleo aqui em Porto Alegre. Que foi até na casa ali E partiu dele, assim, eu vou abrir um núcleo em Porto Alegre? Como que foi? Eu teve... Não, assim, a pastora Joyce, que hoje é nossa pastora, né? O irmão Ney, eles moravam em Alegrete. Eles se converteram, eles também tinham mercado em Alegrete, muito parecida a história. E eles, de tanto ver a gente passar, meu esposo e nós somos e éramos muito simples, né? A gente não tinha condições, né, pastor? Porque a gente largou tudo para fazer a obra. Só para o senhor ter ideia, não tinha condições de comprar um pão na padaria. Eu fazia tudo em casa, com 4 filhos, né? Então não tinha condições de comprar, tipo, vou comprar um pãozinho francês. Não tinha. A gente fazia o pão para economizar. Eu acho que imagino assim, parecido com Pedro, né? Que depois da pesca maravilhosa, deixou tudo e seguiu Jesus sem saber o que ia comer amanhã. Sem saber, nem saber se a gente ia ter auxílio ministerial. Não tinha, assim, se ia ter suporte, nada. Foi simplesmente por amor e fé e amor, né, no caso. E confiança que Deus não nos deixaria passar fome. Essa era a nossa certeza. Aí teve uma vez uma situação que aconteceu, que a gente tinha um auxílio bem pequenininho. E aconteceu uma situação que a gente não sabia que a gente teria que pagar o IPTU do apartamento. Enfim, aí a imobiliária mandou para o Rio de Janeiro e eles cobraram no mês lá. E aí quando veio, se já era pouquinho, veio menor. Aí o meu esposo chegou em casa e disse assim, eu não sei o que aconteceu, mas veio só isso aqui. E não dava para fazer a compra para casa. Na hora eu olhei pro meu esposo e disse assim, não, Deus é com a gente, tal, porque eu sempre fui assim, pastor, eu sempre fui desse jeito. Deus é com a gente, Deus não trouxe a gente para cá, vamos, papapá. Só que quando o meu esposo foi para a igreja, aí eu comecei a refletir, começou a me bater uma ansiedade, assim, um certo desespero. Eu pensava, meu Deus, o que eu fiz? Eu peguei a minha Bíblia e comecei a meditar na palavra e comecei lá por Filipenses, que Deus supre as nossas necessidades, e fui pegando concordância. Aonde eu parei em Mateus, quando Jesus fala ali que os pássaros, Deus alimenta, nós somos, né, mais importante, enfim. Eu larguei a Bíblia e me lembro que eu coloquei o rosto assim sobre a Bíblia e comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, o meu marido não era vagabundo. Eu lembro, meu marido não era vagabundo. Meu marido tinha um emprego. E uma coisa eu falo para o Senhor,
Eu e o meu marido podemos até ter falta de alguma coisa, mas não deixo meus filhos ter falta. Meus filhos não vão passar fome. Porque a gente já fazia tudo limitado ali, né? Aham. Pastor, eu estava assim, mas chorando muito na presença de Deus. Eu morava nessa época num apartamento. Tocou a campainha e eu, meu Deus, como é que eu vou lá agora? Estou inchada de tanto chorar. Sim. Limpei o rosto, olhei no espelho e fui lá abrir a porta. Quando eu abri a porta, era uma senhora da igreja. E essa senhora falou assim, eu estou com um táxi ali e tal. Precisava ajuda, eu não podia ajudar, então o taxista me ajudou. Que nós não tínhamos comprado nenhuma misturinha de carne, essas coisas assim, para o mês. A gente tinha comprado feijão, arroz, farinha para fazer pão, fermento. Uhum. e daí aquela senhora, o esposo dela era fazendeiro e tal. Sim. E ele estava no campo e ele disse para ela assim, tinha carneado lá e tal. Pega e leva lá um pouco pro teu pastor. Mas quando que eles iam imaginar, porque a gente não transparecia para a igreja, que nós estávamos naquela necessidade. Ela trouxe tanta carne, pastor, tanta carne, que sobrou de um mês. Daí o meu esposo estava na igreja, eu em casa, que eu ficava em casa de manhã, cuidando da casa, fazendo almoço, né? E quando meu esposo chegou, eu tinha jogado assim em cima de uma mesa, porque era muita carne. Ele entrou assim e disse assim, o que é isso? Eu me lembro que eu olhei para ele, só me abracei e disse, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus. E daí ele teve que me ajudar, né? Cortando os pedacinhos para congelar e tal. Tem coisa que faz valer tudo. Então tem umas coisas assim que Deus fez. E Deus faz, pastor. E Deus faz. Eu comento, assim, eu acho, né, que nos dias de hoje, às vezes, não espera até o Deus fazer, né? Aí tem um cartão de crédito, aí tu vai lá. A nossa oração se limita muito ao que a gente acha que tem, na verdade. Mas Deus faz. E às vezes essas coisas assim que realmente a gente precisa, não que a gente queira passar isso porque quer, mas não. Assim, mas é tão bom quando tem essas experiências, pastor. Resposta de Deus, né? E eu não tenho dúvida que a base de hoje, parte da sua história, pouquinho contada, vai impactar, vai mexer com muita gente. Eu ia contar uma coisa e segui no outro assunto. Daí a pastora Joyce morava lá em Alegrete. Desculpa, só tem mais 5 minutos, mas eu quero ouvir isso. E eles mudaram para Porto Alegre. Toda a família era aqui em Porto Alegre. Daí o meu esposo pegou... Toda a família deles da pastora Joyce, que hoje é nossa pastora aqui. Tá. E daí o meu esposo pegou e deu para eles aquelas fitas que o missionário enviava, né? E disse, vocês colocam todos os dias. Eles se batizaram antes de vir. Eles vieram meio que comissionados, ou seja, com uma missão para eles realizarem. Vocês colocam essas fitas lá para vocês se alimentar e tal. Daí eles vieram e começaram a chamar o meu esposo. Vem fazer um culto aqui. Eles tinham um local que antigamente era um bar, estava desativado. E ali começou, na casa deles, que começou. Até a gente fez o velório da irmã Clenia poucos dias atrás, né, que ela partiu agora. E eu tive lá, que eles me convidaram para dar uma palavra e eu ainda falei sobre isso. Foi na casa dela, foi na propriedade dela que iniciou a Igreja da Graça em Porto Alegre. Isso ficou meses ali. Aí depois sim abriu a igreja. Meu esposo não tinha intenção de vir para Porto Alegre, ele vir. Mas eu tinha certeza que era ele. Que isso ia acontecer. Deus tinha falado no meu coração muito forte há 2 anos atrás. Quando eu falei para ele, contei para ele, eu disse, Deus me falou isso. Ele falava assim para mim, não fala isso para ninguém. Quem somos nós para ir para Porto Alegre? E era assim que pensava. E, enfim, alugou o salão aqui. E estava uma conversa que ia vir tipo as conversas que saem entre pastores, né? Vai vir um fulano para Porto Alegre, vai vir um ciclano. Daí meu esposo chegou todo faceiro, foi contar para mim, sabe quem disse que vai vir para Porto Alegre? Daí eu olhei para ele e disse assim, pode até vir, mas não sei quanto tempo ele vai ficar, se é 2 meses, 3 meses, 1 ano, eu só sei que tu vai para Porto Alegre. Deus me mostrou até lutas que nós íamos enfrentar, pastor. Uma coisa muito estranha, assim, no interior, né, da gente. Eu sabia de lutas que nós íamos enfrentar em Porto Alegre. Chegou preparada, de certa forma, né, pastor? Eu sabia, mas acho que não tinha me preparado tanto. Foi muita lágrima em Porto Alegre. Foi muita lágrima. Eu tô vendo, tu não fala que o Emerson parece muito missionário autista, mas não sei não, parece muito com a senhora também. A gente é cêntrico, tem um pouquinho da pastora aí também, viu? E conhecendo cada vez mais a senhora, a gente percebe quão carinhosa, quão amável é. E isso é muito gostoso. Poder transmitir isso para as pessoas que estão ali assistindo é muito bom. O senhor desculpa, pastor, que eu falo demais, né? Não, mas tem que falar mais. Aqui é o convidado que tem que falar. Eu gosto de ouvir e repassar. E pode continuar falando. Só que eu tenho aqui. E a gente, por isso, vai precisar de mais. É que não dá para gravar tudo hoje. Mas a gente vai precisar de mais. Pastora, para poder transmitir tudo. Porque é muito bom para quem está assistindo ver que... hoje eu estou num podcast da graça. Mas um podcast é um detalhinho de tudo que já lá atrás aconteceu. E tá com a senhora aqui nada mais de ter o início do Estado aqui representado, ele fazendo muita gente lembrar
o quão cada um é importante, o quanto isso é, o quanto o nosso ministério, o suor de cada cidade que a senhora passou com o missionário Alcides, cada pastor passa, né, gente? É uma história muito grande, assim, daí impacto, se o senhor permitir gravar outro dia, eu quero contar para o senhor daí. Não, vamos ter que gravar, com certeza. Eu assumi como pastora, né? Que foi o missionário Soares que foi ele, ligou pro meu esposo e me colocou. Meu Deus, eu tremi tanto aquele dia. Nós podemos deixar marcado já. Já vamos marcar depois com a produção aqui, com o nosso diretor. Vai deixar marcadinho. E, pastora, 1 minutinho, né, que a gente sobrou de tempo. Se a senhora quiser deixar um recado do coração da senhora para quem estiver assistindo na TV PAN, no YouTube ou na nossa TV. Fique à vontade. Então, pastor, o que eu coloco para as pessoas que às vezes estão passando por o que eu passei, entenda, Deus tem saída. Deus é aquele que ele ouve o teu clamor, não importa como você está, as tuas condições, mas ele ouve e ele responde. E existe sim a solução, ele é Deus que transforma, e quando ele tem planos na nossa vida, ele vai cumprir em nome de Jesus. Pastor, antes de encerrar, quero convidar as pessoas, né, a participar fica à vontade. Das mulheres que vencem, que a gente até falou antes, eu segui falando e não dei nós estamos aí com esse ano, 2023, com um grande propósito, e daqui a pouco a gente vai anunciar as reuniões e né, os eventos das mulheres. Nós vamos trabalhar determinação e santificação. Porque quando a gente santifica a nossa vida, não é somente nós, é a família que é atingida, né, que é tocada, e que Deus possa abençoar todas as mulheres. E que Deus continue usando na unção, na intrepidez. Tem muita gente para chegar nesse estado, a gente vai conseguir. Tem bastante Vamos gente. ganhar esse estado de Jesus, viu? O Brasil é de Jesus, né? Amém. Aliás, eu sei que Deus tem coisas grandes para realizar. E vai. Pastora, obrigado, muito obrigado por ter aceito, por estar aqui conosco. E vocês, casa, que Deus abençoe muito. Fique com um pouquinho desse amor para vocês. E fique ligado que o Graça Cash é para abençoar muito e muitos, na verdade. Deus abençoe, um abraço nosso para vocês. E até o próximo, hein? Podcast Graça Cash.